máfia caixista. Eles acabaram com a mídia física e... Rapidão. Se liga, ó. Eu sei que eu teria um dos maiores canais de jogos do YouTube se eu apenas dissesse o que vocês querem ouvir. Eu sei que vocês querem ouvir. Eu sei. Se eu apenas sentasse aqui e alimentasse a nossa nostalgia, francamente, alimentasse a máquina de indignação, o número de inscritos explodiria da noite para o dia. Eu poderia fazer isso agora mesmo. Mas aqui está, a verdade desconfortável que pouquíssimas pessoas neste meio parecem querer admitir. E a verdade é que eliminar a mídia física não é um complô maligno, ganancioso, estilo Illuminati para arruinar a sua vida. Realmente não é. É apenas a brutal e inevitável realidade financeira de uma indústria tentando sobreviver quando o tipo de jogo que fez você amar o PlayStation em primeiro lugar. Bem, esses jogos agora custam mais de 300 milhões de dólares. E eu quero enfatizar o mais, já que essa é uma estimativa conservadora. 300 milhões de dólares para fazer jogos hoje em dia. Agora, vejam bem, alguns de vocês não estão com os fatos corretos. E eu não quero jogar um balde de água fria no movimento sem disco, sem compra, mas vou ter que fazer isso. Então eu vi este post circulando no Twitter, hoje. Entendeu? Existe esse movimento, né? Sem disco, sem compra. Só que o sonista, ele não entende a situação da indústria dos jogos AAA, dos jogos de grande orçamento. Eles não entendem. Cara, o sonista já chegou a fazer chacota de mim quando eu falava que o PlayStation era vendido com prejuízo. Eu falava, galera, quanto mais PlayStation a Sony vende, maior é o prejuízo com hardware. Aí o Duff é burro. Olha o que o Duff falou. Aí fazia um vídeo. O Duff falou que quanto mais se vende, mais prejuízo tem. Eu nunca falei isso. Eu falei que quanto mais console é vendido, maior é o prejuízo com hardware. Se a Sony vendesse os consoles com lucro, a margem de lucro dela seria muito maior. Você entende? Tudo gira em torno de margem de lucro. Quando eu falo que The Last of Us morreu, a Sony pode chegar amanhã e anunciar um The Last of Us, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas quando eu falo que morreu, por quê? Porque a margem, provavelmente, acredito eu, que a margem de lucro de The Last of Us não é algo muito grande. Não, mas a galera chegava lá, o Duff é burro, tá bom, cara, eu sou burro, beleza, então cadê o The Last of Us 3? Cadê o Uncharted 5? Entendeu qual é a parada? Esse é o ponto, cara, é sobre isso que eu falo. E a galera do PlayStation é um sucesso. Por exemplo, Bruno Micali, Flow Games, Combo Infinito, eles medem sucesso de uma plataforma baseado na venda de consoles, cara. Aí eles não conseguem entender, tá, por que o Xbox vende menos console, mas entrega muito mais? Porque o Xbox criou um ecossistema que estava vindo muito bem. Até a Amy Hood e o Satya Nadella cagar a porra toda. Mas tava vindo bem. Um problema de gestão que tinha que ser consertado, o Phil Spencer dando, né, liberdade pros estúdios, fazer kill ao invés de um Psychonauts 3, beleza, cara. Mas a gente não pode negar que o Gears of Day é gestão do Phil Spencer. Indiana Jones, o Blade que vai chegar, o Fable, Forza Horizon 6, Forza Horizon 5, Halo Infinite, Gears 5, Ori. Entendeu, cara? Não dá pra ignorar isso. Teve os joguinhos ali cansados? Tiveram. Mas também teve muito jogo bom. Por que nós temos o jogo Day One Game Pass? Por que nós temos a Ubi Plus? Por que nós temos o Rewards e isso não tem no PlayStation? Por quê? Porque a margem de lucro é apertada. A Sony, ela não vai tirar das suas outras divisões pra trazer tudo isso pro PlayStation, entendeu? E torcer para que o PlayStation se transforme num ecossistema colossal. Não tem, a Sony não tem força pra isso. Ela não tem de onde tirar. A Sony não consegue. Ela não tem capacidade de entregar o que o Xbox entrega, pô. Em termos de ecossistema, serviços e jogos. Não tem. E aí a Sony tá fazendo o quê? Ó, vamos aumentar nossa margem de lucro, né? Eu não posso aumentar ainda mais a PlayStation Plus. Eu não posso aumentar ainda mais os consoles. Cara, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos demitir. Já demitiu. A gente vai fazer o quê agora? Vamos cancelar projetos. Cancelou. E agora? Então, cara, tem os discos, cara. É um mercado que movimenta 7 bilhões de dólares. Não, então vamos cancelar essa porra. Aí a gente vai lá, não precisa ter fábrica, logística, mão de obra,
né? Não vai ter nada disso, cara. Simplesmente direciona, claro, ainda vai ter, né? Ainda vai ter a caixinha, ainda vai ter toda essa parada, mas por pouco tempo. Vamos falar o português aqui direto e reto. A Sony vai matar isso aí também. Código. Vai matar isso aí também, pô. No máximo que ela pode fazer é vender os cartãozinhos lá, entendeu? Pra você comprar ali, cartão mesmo. Cartão, igual de Roblox, igual de Netflix. No máximo. Mas isso aí vai tudo... A Sony quer direcionar todo mundo pra PSN. É isso aí, cara. Vamos lá. Captura perfeitamente porque a internet fica tão confusa sobre o negócio dos jogos. É um post do Rino que eu sigo e de quem gosto, mas este post eu não gosto tanto assim. Porque quero dizer, ó, essas marcas de verificação, dezenas de milhares de visualizações, centenas de retweets e pessoas tratando isso como verdade absoluta nas respostas. E sinceramente eu entendo por quê. Tipo, psicologicamente eu entendo. Se você não sabe como o negócio funciona, esse parece um contra-argumento completamente lógico que o Rino está fazendo. Ele está lançando esses dados. A Sony enviou 70 milhões de discos físicos. O mercado físico do Reino Unido tem um valor de mais de 300 milhões de libras. 121 países não possuem internet confiável. Jesus, como você vai argumentar contra esses números? Mas quando você realmente analisa, a lógica dele desmorona completamente. Certo? Vamos começar com este dado aqui. Vamos começar com o dado de que a Sony enviou quase 70 milhões de jogos físicos no ano fiscal de 2025. Bem, primeiro de tudo, enviado não significa enviado para os jogadores. Ah lá, presta atenção. Significa enviado para lojas de varejo. Cara, isso aqui é uma visão de quem desenvolve, de quem estava dentro da indústria. O sonista também não sabe diferenciar isso. Quando a Sony fala assim, o PlayStation vendeu 100 milhões de unidades. Cara, não é que são 100 milhões de consoles na mão do jogador. Não quer dizer que tem essa base de 100 milhões de jogadores do PS5. São consoles enviados à loja. Quando eu vou no shopping e eu passo ali na frente, por exemplo, da TIM, eu vejo lá 3, 4... Na TIM, hein? Na TIM. Empresa de telefonia. Eu vejo 3, 4 PS5 na estante. Aí você vai na Americanas, aí você vai no Ponto Frio, aí você vai na loja da sua cidade, na sua lojinha aí de videogame, aí tem 3, 4 PS5 lá. Isso é enviados à loja. É a mesma coisa que acontece com o disco. Ah, o The Last of Us vendeu não sei quantos milhões. Então, foi não sei quantos milhões enviados à loja. E quando não vende, a Sony tem que arcar com esses prejuízos. Se liga. Certo. Então, na verdade, não sabemos quantos desses 70 milhões de discos chegaram às mãos dos jogadores, porque a Sony só precisa relatar o que envia para as lojas, não o que as lojas realmente vendem. Quando uma publicadora envia 1 milhão de cópias de, digamos, o fenomenal Ghost of Yote, ótimo jogo, eles consideram isso uma vitória, como deveriam. São um monte de cópias. Mas se metade desses jogos acaba ficando na prateleira, acumulando poeira, Best Buy não simplesmente arca com prejuízo. Eles encaixotam esses jogos e os enviam de volta para a Sony com reembolso. Portanto, 70 milhões enviados não significa que 70 milhões de jogadores realmente foram lá e compraram uma cópia física. Mas mesmo que significasse, vamos analisar essa conta. E vocês sabem, se assistirem a este canal por mais de 10 minutos, que eu sou péssimo em matemática. Então eu verifiquei isso 3 vezes. Mas aqui estão os cálculos. 70 milhões de discos parece um número enorme, certo? Mas se você olhar para esse mesmo ano fiscal que o Heinz está mencionando, 2025, a PlayStation vendeu, na verdade, 290 milhões, mais ou menos 1 milhão de jogos completos. Então, se 70 milhões desses jogos eram físicos, isso significa que 210 milhões desses jogos completos, aproximadamente 72%, foram comprados digitalmente. É isso aí, e com uma margem de lucro muito maior. E aí? Ô JC, eu lembro que uma vez, seja bem-vindo, viu, JC? Eu lembro que uma vez você falou que a Sony, ela diferencia enviados à loja e o produto que chega na mão do consumidor, né? Como é que ela diferencia isso? Como assim ela diferencia? Como que ela chama? Como que é? É venda... Eu não entendi. Eu lembro que tem uma diferenciação, cara. Por exemplo, enviados à loja. Como que a Sony denomina isso no seu relatório fiscal? E da loja, sai da loja para a mão do consumidor. Tem uma diferenciação no termo? Geralmente chamam de sell-through e sell-in, né? Sell-in e sell-through. Sell-in é o que você envia para varejista, sell-through é aquilo que chegou na mão do consumidor. Mas ela não fala, né? De forma objetiva. Quando ela informa no relatório dela, é enviado de forma geral, né? Enviados à loja. Não é que enviados à loja, assim. Ela fala o quanto total de jogos que ela vendeu. Beleza?
E aí ela fala quantos por cento foram digitais. Aí o camarada fez uma conta para dizer quanto que era físico, entendeu? Sim. Certo? Só que não é assim. Por quê? O que a Sony compartilha, o download ratio, eles são jogos que foram comprados mediante transação digital. Certo? Ou seja, Sim. aconteceu na PSN, o cara comprou na PSN. O Isso. post de transação digital não é mídia física. Beleza? O post de transação digital é aquilo que é vendido por terceiros. Então, se 81% é digital, não quer dizer que 99% é mídia física. 19% é mídia física, entendeu? Se você tem 81% é digital, os outros 19% não necessariamente é 100% de mídia física. Não Os o outros disco, 19%, né? O disco necessariamente ali, o disco. Sabe o que é? Os outros 19% foi vendido por terceiros. Não é uma negociação que aconteceu na loja da Sony. Aconteceu com terceiros. Então, código 25 dígitos, tá ligado? O Sim. jogo que vai no bundle, que é um código, ele também conta. Porque a Sony conta jogos que vão em bundle, entendeu? Então, assim, não é assim dessa forma, né? Então, Por exemplo, não é porque JC, ele fez- se o cara compra um PlayStation, aí ele vem com 3 jogos, aí ele vai abrir lá, aí são 3 cartãozinhos com código do jogo. É, Entendeu? Aí Sim. ele vai resgatar na PSN. Só que onde ele conseguiu esses códigos não foi na PSN, foi numa loja de terceiros. Entendi. isso aí, a transação não foi digital, né? A transação foi numa loja de terceiro, não foi através da Isso. PSN. Entendi, JC. Então, quem foi 60 milhões que ele falou aí, não necessariamente 60 milhões é mídia física. A Sony viu 60 milhões de mídia física por aí, não. A Sony vendeu 70 milhões de unidades de jogos via terceiros. Fora da loja Não dela. quer dizer- Fora da loja dela. Não quer dizer que os 70 Perfeito. milhões são disso. Entendeu? Perfeito, JC. Então, por exemplo, não, deixa. Eu ia falar outra besteira, porque eu ia perguntar se o jogo vendido na Steam entra como digital ou como vendido em loja de terceiros, entendeu? Entendi. Mas mesmo assim, não faz diferença que a quantidade é Sim. irrisória, né? É irrelevante, é verdade. Entendi. Mas beleza, faz sentido. 72% foram comprados digital. Então, quando você olha para o cenário completo, o físico é apenas uma fração do volume total de jogos vendidos. E eu gostaria de ressaltar algo aqui. Esse número de 290 milhões de vendas digitais não é DLC. Não são V-Bucks de Fortnite. Não são microtransações, nem assinaturas da PlayStation Plus. Não? É o próprio relatório financeiro da Sony aos seus investidores. Esse número é rastreado sob uma categoria estritamente legal chamada vendas de unidades de software de jogo completo ou algo parecido. Não, é quando a Sony fala da receita, aí engloba tudo. Mas quando ela fala do número de venda de jogo, entendeu? É 280 milhões, aí 70 milhões é o que o JC falou, né? E 210 é jogo comprado na loja dela, na PS Store. Então aí, nesse caso, quando fala de unitariamente, não entra DLC mesmo. Só entra na receita, né? É isso aí. Eu esqueci a sigla. Mas ela conta apenas jogos completos individuais, ponto final. É isso aí. O DLC é listado em outro lugar. Agora, eu sei que alguns de vocês vão trazer os vazamentos da Insomniac de um tempo atrás para argumentar que grandes jogos single player ainda vendem muito em disco no lançamento. Primeiramente, esses dados já têm anos. Tem uns 6 anos, eu acho. São de 2020 ou 2022. Mas desde então, eu suponho, e é apenas um palpite, mas imagino que você concorde que a diferença entre digital e físico só aumentou. E a propósito, quando falamos sobre isso, sinto-me idiota ao apontar isso, mas sinto muito. Quando falamos sobre eliminar o leitor de disco, quem você acha que realmente toma essa decisão? Isso é importante ter em mente porque não são os desenvolvedores. Não são os artistas, programadores e diretores da Naughty Dog ou da Santa Mônica. Eles não estão sentados ao redor de uma mesa conspirando para roubar suas caixinhas de plástico. Eles só querem fazer ótimos jogos sobre o que falaremos em um segundo. Essa decisão da Sony, de apostar tudo no digital, vai permitir que esses artistas continuem fazendo isso. E essa decisão digital, novamente, nem sequer vem da PlayStation. Não vem de Herman Hulst, nem mesmo de seu chefe. Esta é uma decisão que claramente vem da papai Sony, lá no topo da cadeia alimentar corporativa, porque a conta é boa demais para ignorar. Essa é a conta. Como eu disse, eu verifiquei isso 3 vezes. A Sony, propriamente dita, ganha a maior parte do seu dinheiro com jogos de terceiros, não com títulos exclusivos. Os títulos exclusivos motivam você a comprar o console. E uma vez que você tem o console, a maior parte dos jogos comprados, vendidos e jogados no PlayStation são feitos por diferentes distribuidoras. É isso aí. Konami, Activision, pega Activision, por exemplo, com o jogo. Pega Activision com Call of Duty, certo? Um novo. Um disco físico de
70... Cara, quem compra COD físico, cara? Cara, eu acho que nem sei se vende mais essa porra aí, cara. Geral compra COD lá e joga o ano inteiro essa porra aí. Não vai... O COD não é um jogo que o cara zera a campanha e vende, entendeu? Rushado igual um jogo do PlayStation da vida. Não é assim, cara. A galera joga o ano inteiro essa porra aí. $30 de Call of Duty, imagine ele sendo vendido na Target. Target entra, eles vendem uma cópia, eles ficam com a parte deles. Depende da negociação, existe uma porcentagem que a Target recebe. As fábricas que imprimem os discos e os caminhões que transportam esses discos para as lojas ficam com uma parte, seja por uma taxa fixa ou uma porcentagem. De tudo que é vendido e rodado no PlayStation, a Sony fica com uma porcentagem, que no caso de um jogo são $10. A distribuidora Activision fica com o que sobra. É isso então, aí. 30, 35 a $40. Bem, isso é bom. Esse tem sido um modelo de negócio que funcionou por muito tempo. Mas veja o que acontece quando você compra exatamente o mesmo jogo, mas compra digitalmente na PlayStation Store. Ok, a Target desaparece. E são cortadas as jogadas. As pessoas que dirigem os caminhões gerenciam as transportadoras, fabricam o disco e os manuais e escrevem os manuais. Afuera. Tudo isso desaparece. Isso é cortado. Não que a gente ainda tenha manuais, mas você entende o que quero dizer, a arte, tudo. Então, cara, isso aqui que o David Jeff tá falando, cara, a gente entende. Entendeu? Eu, particularmente, eu entendo isso. E isso seria, tipo assim, benéfico se fosse outra empresa. O fato da Sony aumentar a margem de lucro não quer dizer que vai melhorar a situação do sonista. Você entende onde eu quero chegar? Não quer dizer... Esse que é o BO, cara. Então, tipo, a Sony vai aumentar a margem de lucro, o estúdio, pô, vai fazer o seu joguinho ali, a margem de lucro do jogo vai aumentar, porque você vai tirar ali da equação o varejista, o cara da transportadora, a caixinha, a logística, o imposto, não sei o que lá. E aí, pô, a Sony vai lucrar mais. Aí a Sony vai olhar assim... E aí, a gente tá lucrando mais, o que a gente faz? Entrega 2, 3 jogos grandes por ano pra galera, Day One a Plus, a gente implementa um reward, a gente deixa a Ubi Plus chegar. O que a gente faz? Não. Ih, tá louco? Não, nada disso, nada de Day One a Plus, nada disso, não. Continua do jeito que tá, foda-se os malucos. Esse é o BO, cara. Esse é o BO. Se fosse melhorar, aí, pô, beleza, então tá bom, a gente abre mão da mídia física, mas não, vai mudar nada. Tudo mais. E agora a Sony fica com 30% porque está na PSN, porque está na loja digital instantaneamente, dobrando sua fatia de 10 para $21. A distribuidora do jogo, a Activision, neste caso, fica com o restante do dinheiro de cada cópia digital vendida. Em vez de receber 35 a $40, eles estão ganhando $50 por cada cópia digital de Call of Duty vendida. E se o público apoia isso e tá de acordo... Então, exatamente, o David Jeff tá vendo o lado da categoria dele. Desenvolvedores provavelmente vão exigir salários ainda mais altos. Se pode ser, então tá tudo bem, entendeu? Mas se fosse melhorar pro sonista, aí faria sentido fazer esse acordo, mas não vai, cara. Dificilmente vai, velho. E as estatísticas mostram que, então, se você comandasse as empresas, faria o mesmo. E se não fizesse, provavelmente seria demitido por não, sabe... cumprir sua responsabilidade fiduciária, porque você seria um completo idiota. Seu trabalho é ganhar dinheiro. Então, quero dizer, dá pra entender porque as editoras terceiras não estão enfrentando a Sony nisso. Elas estão abrindo champanhe, cara. Tirando os casos isolados, você não ouve muita gente reclamando. É exatamente, o David Jeff. Tirando os casos isolados. Exatamente. A Ubisoft, irmão, tá dando twist carpado ao som do brasileirinha, meu irmão. Isso aqui eu trouxe na outra live lá. Fim da mídia física de PlayStation pode acabar com o mercado de jogos usados avaliado em $7 bilhões, mano. Então, tipo assim, achar que a indústria tá contra isso aqui, esquece. E a indústria como um todo, também não tava contra quando o Xbox tentou implementar isso, cara. Tava, velho. E quem foi contra foi a GameStop, lojas de revenda de jogo usado, a Sony se beneficiou com isso também. Só isso, cara. Agora, os jogadores também, né, que muitos, aliás, a maioria, ainda tava com aquela mentalidade de troca-troca, jogo usado, emprestar e tal. Enfim, Microsoft também não soube vender o peixe dela. Mas a indústria como um todo já tava querendo matar a mídia física já faz tempo já, cara. Pelo menos o troca-troca. Recentemente foi relatado que mais de 90% das vendas de jogos deles são digitais. E aí tu esquece, esse pessoal tá ganhando centenas de milhões de dólares a mais
no digital A do que no mais? físico. E aí Todo mundo ganha muito mais. carioca, O jogo mano. vendido sem se preocupar em dar uma fatia para outros intermediários. Não, foram-se outros intermediários, E irmão. essa alegação do Rino, sim, quer dizer, é uma droga. É lamentável para mercados sem internet de alta velocidade, mas nenhuma grande empresa global vai continuar pagando por fábricas, caminhões e armazéns para atender casos raros que trazem apenas uma pequena fração do lucro total. Exato, vai cara. ficar, a empresa vai ficar sustentando isso só pra entregar a mídia física em São Gonçalo, meu irmão. É, Lorde. Isso Aí tá lá fuder. o Júnior Qual é, lá em Chique Bahia. Aí não tem internet lá e a Sony tem que manter a mídia física pra entregar jogo pra ele lá em Chique Bahia. Manter uma fábrica inteira pra atender o Júnior Qual é. Ah, não dá, né, mano? Pelo amor de Deus. Eles vão para onde está o dinheiro, cara. Digo, você realmente acha que a Sony estaria fazendo isso se eles pensassem, aqueles 121 países que não tem PSN, porque não Exato. pensamos nisso? Nós perdemos. E outra coisa, vamos lá. Vai ter Não. bloqueio de região, o GTA. Ah, sim, que beleza. Que coisa Maravilhoso, maravilhosa, sim. cara. Que coisa linda, Tá cara. maravilhoso. Mano, o Bruno Micali. Cara, o Bruno Micali, cara, tu tá se fudendo, hein, mano? Na mão da Sony, hein, mano? Caralho, velho. Mano, cara, aquele podcast. Ó, eu já vi karma acontecer, Lorde. Já vi muito karma. Agora, aquele podcast cobrou caro pro Bruno Micali, velho. Aquele podcast com Cross, que eles fizeram casadinha lá, metendo o pau na galera da Xbox. Depois daquilo ali, foi só ladeira abaixo, cara. Xbox é ranço, a turma do bueiro e não sei o que lá. Caralho, o Bruno Micali só se ferrou na mão da Sony, velho. Impressionante. O que o Bruno Micali fez? A conta dele, do Bruno Micali, é americana. A PSN é americana. Aí ele comprou o GTA, pagou R$550 no GTA, a versão do Brasil. Ele consegue resgatar na conta dele. Vai ter que comprar outro. Meu Deus do céu. É só lambança, mano. Caralho, Bruno Micali, que maré, mano. Meu irmão, tá maluco, velho. Perdemos totalmente o negócio deles. Eles levaram isso em conta. Não, a gota no oceano, claramente. Agora, tudo isso leva a pergunta, ok. Ótimo, Jaf, a matemática bate. Sabe, se for um barão ladrão ganancioso, mas isso não é anticompetitivo pro consumidor. Anticonsumidor. Você ouve muito isso nessa discussão. A realidade da indústria de jogos. E de qualquer indústria, na verdade, sinto muito dizer isso, é que é um negócio. É um negócio. Acima de tudo, antes de qualquer outra coisa, cada decisão É um negócio. em um videogame tem o lucro embutido desde o início. Desde quais jogos são aprovados, até quais jogos de serviço ao vivo são cancelados. Isso. E quando os jogadores usam essa frase anticonsumidor, sabe, qualquer momento em que uma empresa faz um movimento onde os jogadores conseguem ver claramente a verdade, que sempre operou nos bastidores, que cada movimento que uma empresa faz é sempre sobre ganhar dinheiro. Lógico. Porra, Desde isso eles aí- aprovarem Twisted Metal 3 em vez de um jogo onde você joga com um técnico de TI dentro de um robô gigante. Totalmente verdade. Eu tava lá. Eu vi a demonstração. Mas eles aprovaram Twisted Metal 3. Desde isso até acabarem com o leitor de disco no PS6, cada decisão se resume a... Cara, imagina. Então, eu preciso de não sei quantos milhões, Microsoft. É pra quê? Não, porque eu preciso... Eu tenho uma ideia pra um jogo aqui e preciso de tantos milhões. A Microsoft, tá bom. Manda um jogo pra mim pra ver se eu libero o orçamento. Aí os caras vão lá e manda Kill, manda Keeper e a Microsoft aprova. Não, sabe qual que é o mais foda? Mano, é foda, velho. Sabe qual que é o pior? O Mike Brown lá, né, que fez o Forza Horizon 5, foi fazer esse clutch aí, que Não, pra aí não. mim é um competidor pro Need for Speed atual, né, que nem sei se tem mais, se vai ter mais, né, Need for Speed, aí não, a Microsoft não abraçou isso não, deixou A o cara Microsoft- embora. Deixou o cara embora, não liberou vamos dar orçamento. dinheiro pro Kim aqui e pro Keeper. Meu Deus. Aí chega a Ninja lá, a Ninja fez Heavenly Sword, Enslaved, Odyssey to the West. Aí, Microsoft, eu tenho uma ideia pra um jogo aqui, toma aqui, ó. Que jogo é esse? Não, você pega aqui, você empurra analógico pra frente por 6 horas. Aí vê uma mulher ouvindo coisas na cabeça dela aí o tempo todo aí. Quanto? Tantos milhões. Olha A não. Microsoft pode fazer. Hellblade. Aí chega lá com Potion, ô Microsoft, preciso de 100 milhões. Caralho, 100 milhões? Vai fazer o quê? Com esse 100 milhões, jogo de mundo aberto, open world, inovador. Não, a gente vai fazer um jogo aqui baseado no folclore da Louisiana, mano. Pô, bagulho massa, mano. Foda, é mesmo, é. Quanto que vai custar esse jogo? Ele vai custar 100 milhões. Mas 100 milhões pra fazer um joguinho desse? Não, calma, 50 milhões pro jogo, 50 milhões pra Sweet Baby Inc.
Caralho, mano, é na moral, mano. Foda, é foda, é foda. Aí tá lá Prototype parado, entendeu? Banjo-Kazooie tá parado. Um monte de Fallout parado, The Elder Scrolls. Ah, porra, aí é foda. Isso vai nos dar dinheiro. Agora ficamos aqui reclamando das editoras fazendo essas coisas, abandonando leitores de disco ou forçando jogos como serviço ou for serviço. Mas existe uma desconexão enorme e quase intencional. Comunidade gamer raiz exige e a fria realidade financeira do custo pra... Não, pera aí, irmão. Nós não estamos falando que South of Midnight é ruim. South of Midnight é um jogo massa, pô. Só que o South of Midnight é um jogo que custou 100 milhões. E eu acho que não vale 100 milhões, cara. Os gamers esperam que cada grande lançamento exclusivo seja uma obra-prima cinematográfica visualmente revolucionária de 30 horas. Mas aí, fazem um motim no segundo em que a editora toma uma decisão de negócio para financiar esse padrão que está... Caralho, mano, o David Jeff tá metendo a Red Pill braba nos malucos. Por que isso? Os caras querem jogo cinematográfico de 300, 400 milhões, vencedor de GOT, mas não quer pagar por isso. Aí sabe o que é foda? Presta atenção, cara. Sabe o que é? Se você parar pra pensar, é uma galera folgada pra porra, velho. Você parar pra pensar. Ó, vamos supor, a Sony vai lá, coloca 300, 400 milhões na mão da Naughty Dog. Toma aqui, ó, 6, 7 anos aqui, ó. 300 milhões na mão da Naughty Dog. Aí a Naughty Dog vai lá e passa esses anos aí, né, programando lá, dá um tiro no saco de arroz, aí o saco vai esvaziar. Aí dá um tiro na pedrinha, aí a pedrinha vai cair aqui e fazer um efeito cascata da hora, sabe? Aí o jogo vai lá e concorre a jogo do ano, aí o jogo vai lá e 90 mais. Aí o Sony fica aí, chupa caixista, aqui tem GOT, a Sony tem os melhores jogos. Aí sabe o que esse arrombado faz, velho? Ele vai lá no Mercado Livre e procura lá, Uncharted usado. The Last of Us Part 2 usado, seminovo. Aí o cara vai lá, paga 40 conto no jogo, 50 conto. Ou seja, ele quer GOT, ele quer gráfico o máximo que puder, ele quer 90 a mais, mas ele não quer pagar por isso. Puta que pariu, não tinha parado pra pensar nisso aí não, cara. Maluco folgado, né, cara? Se tornando impossível, porque, olha, vou repetir o número pra ser chato. E é um número conservador, mas 300 milhões de dólares. E não tô falando mais que isso é só pro GTA 6. Tô falando de single player da PlayStation. Isso mesmo. É conservador. Fala sério. Muitos gamers gostam de agir como se fossem vítimas únicas da ganância corporativa. Mas se você olhar pra fora dos jogos por apenas 5 segundos, este é exatamente o mesmo manual usado e, no fim, aceito em todas as grandes indústrias, que são alguns exemplos. Sim, Adobe Photoshop e Premiere. Eles acabaram com a mídia física e forçaram todo o criativo que usa seus serviços a pagar uma assinatura mensal. As pessoas gritaram e reclamaram. Mas agora... Olha isso, cara. Olha isso. Olha pra fora dos jogos por apenas 5 segundos. Este é exatamente o mesmo manual usado e, no fim, aceito em todas as grandes indústrias, que são alguns exemplos. Sim, Adobe Photoshop e Premiere. Eles acabaram com a mídia física e forçaram todo o criativo que usa seus serviços a pagar uma assinatura mensal. As pessoas gritaram e reclamaram. Mas agora software como serviço é o padrão universal porque a maioria das pessoas aceitou bem. Companhias aéreas, se você se lembra, já faz um tempo, mas elas costumavam incluir, se você se recorda, despacho de bagagem. No preço. Cara, ó, por exemplo, antes, né, pra você ter, tipo, o pacote Office, você tinha que comprar, né? Você comprava lá e vinha aqui o formato físico, né? Aí você instalava lá, pegava o CD, colocava lá no drive, instalava a parada. Não era assim antes? Se eu não me engano, era assim. Aí hoje, cara, eu tenho acesso ao pacote Office através da minha conta da Microsoft, cara. Pô, a maneira demais, pô. É isso aí. Hoje o futuro é isso aí, cara. Netflix, cara, não importa se minha TV é Hisense, que, cara, é muito boa. Eu gosto muito das minhas TVs Hisense. Não importa se é LG, não importa, cara. Eu só pego minha senha, coloco lá e abro o aplicativo e assisto. Esse mundo eu acho foda, cara. Papo reto, cara. Acho muito melhor do que eu ter o DVD. Eu acho muito mais da hora essas possibilidades, velho. Preço da passagem. Então eles desmembraram isso. Eles disseram, vamos cobrar $35 pra você despachar uma mala. Eles ganharam bilhões e agora cobrar por bagagem de mão é totalmente normal. A Apple removeu a entrada de fone de ouvido do iPhone, lembra? E todo mundo zombou deles.
Não vou aceitar isso até que todos os fabricantes de Android fizeram o mesmo silenciosamente para te vender Carai. fones de ouvido sem fio. Ah, Eu sei disso porra. porque acabei de comprar alguns. Finalmente cedi e comprei alguns. Mas as empresas sempre testarão os limites do consumidor. Mano, lembra, o meu Bluetooth morreu. Eu não sei o que aconteceu. Eu não consigo achar o Bluetooth aqui no meu PC, né? Aí, o que eu fiz? Pô, eu vou correr atrás de um fone, cara. Pra pelo menos tentar fazer uma livezinha. Mano, e pra achar isso aqui? Esse fone aqui, ó. E pra achar isso aqui? Aqui é P2, isso aqui, né? Não tem, mano. Só tinha de... desse aqui que eu esqueci o nome, ó. É mini USB? Eu não sei. USB-C. Só tinha o USB-C e do iPhone. Os fone. Não achava disso aqui mais não. Caralho, velho. As coisas mudam, rapaziada. As coisas mudam, não tem como não, mano. Para ver o que podem fazer para ganhar mais dinheiro. Se o mercado continua dizendo que tá tudo bem, se o mercado continua comprando como mostraram, que farão com jogos digitais, sinto muito, mas é a verdade. O que tudo se resume é essa frase simples: práticas anticonsumidor. Geralmente... Ah, é mesmo, David Jeff? É mesmo? Então não vai mudar nada, então? Então, porra, vai mudar sim. É só as pessoas parar de consumir. Eu não vou parar. É mesmo. É mesmo, David Dona Jeff. Sony. É mesmo, Dona Sony. Eu vou continuar comprando. Pô, caralho. Mano, pior que não é... A Sony fala, nós achamos que eles vão continuar comprando. É mesmo, Dona Sony. Eu vou continuar comprando. Tá igual aquele lá do Bolsonaro, ó. Não, vão pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. Então, exatamente. Cara, não tem como, galera. Tudo... Nós temos o poder de boicotar as empresas e forçar as pessoas as empresas mudarem, né? Mas, cara, o ser humano é muito acomodado, cara. Se a galera parar de gastar dinheiro no Play, você acha que a Sony não vai voltar atrás? Cara, que volta, cara. Mas não adianta 1000 pessoas parar, pô, entendeu? Não adianta. são uma fase temporária entre a revolta e o novo normal. É isso aí. Putz, Não pior que vejo é isso mesmo. sendo diferente. Sinto muito dizer que é verdade, mas os discos físicos estão acabando. E não porque um vilão numa sala de reuniões te odeia e quer tirar seus brinquedos. Jogos de mais de 300 milhões de dólares não sobrevivem sem que as empresas eliminem intermediários para manter mais dinheiro. É isso aí. E porque sim, as pessoas são gananciosas. Tão gananciosas quanto você permite que sejam, mas a maioria dos jogadores deixou claro que está tudo bem. Eles estão É isso aí, mano. totalmente É o a novo favor de um normal. futuro de jogos apenas digitais. É o novo Mas aí normal, fique à pô. vontade. Para participar do movimento sem disco, sem compra, se é aí que você traça a linha. Vote com sua carteira. Eu respeito isso. É isso aí, entendeu? Só que já vou dar o papo aqui pra galera do Sem Disco Sem Compra, tá? Já vou dar o papo. A única coisa que você vai conseguir é ficar de fora de Wolverine e de GTA. Enquanto geral vai jogar o Wolverine, geral vai jogar o seu GTA, geral vai jogar os jogos que a Sony lançar sem disco, você não vai jogar e não vai mudar nada. É isso. Essa é a realidade. É isso que vai acontecer. Ah, sem disco, sem compra. Tá bom. Então, 1 milhão não vai comprar e os outros 80 e poucos milhões vão comprar e jogar. Foda-se. Eu realmente respeito. Mas não se surpreenda quando o trem dos videogames passar direto por você. Porque a grande maioria do mercado já decidiu Já era. seguir em frente. Eles cadastraram seus cartões de crédito e aceitaram o novo normal. É onde estamos e é pra onde estamos indo. Olha, cara, eu gostaria de poder mentir pra você. Eu gostaria, né? Eu seria super rico. Talvez esse seja o único negócio que não coloca o dinheiro em primeiro lugar, ou se que eu dirijo, porque sou péssimo nisso. Porque se eu mentisse pra você e colocasse a ganância em primeiro lugar, estaria nadando em dinheiro. Mas eu não posso. Preciso ser honesto com você. E esta é a verdade como eu a vejo. É isso aí, irmão. Bem, de qualquer forma, bom te ver. Obrigado por assistir o vídeo. Agradeço por você estar aqui. Bom, muito bom. Confira. É bom ouvir alguém de dentro da indústria que fazia jogos, né? Que compreende, né, como funciona essa parada aí.